Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre o realismo e como ele aconteceu no Brasil, assim como momento histórico, principais autores, como vocês já estão acostumados aí nas aulas de literatura. Bom, o realismo ele acontece aqui no último quarto do século XIX, tá? Então não é nem a última metade, é bem... No Brasil ele é mais tardio do que na Europa, demora um pouquinho para chegar, então já pega os últimos anos do século XIX. E ele foi marcado por vários acontecimentos importantes que nós vamos falar nesta aula. Eu coloquei como destaque aqui, já nessa tela de apresentação, o Machado de Assis. Esse é o nosso Machado de Assis. Por quê? Porque falar em realismo no Brasil significa falar em Machado de Assis. Mas mesmo ele aparecendo já na tela de início desta aula, eu posso dizer para vocês que eu não falarei de Machado de Assis nesta aula. Por quê? Porque tem muita coisa para falar de Machado de Assis, então eu farei uma aula especial sobre esse nosso artista, mas eu não poderia deixar de citá-lo, porque inclusive é ele quem dá início ao realismo no Brasil, com a publicação de uma de suas obras. Bom, começando aí com o contexto histórico e cultural. Realismo, último quarto, então, do século XIX, que foi marcado aí por, como eu disse para vocês, vários acontecimentos importantes, tanto na política quanto na parte social do nosso país, desenvolvimento social. Ocorreu, por exemplo, a abolição da escravatura, teve também aí o término da monarquia e o início da era republicana. Esse período também foi um período de uma grande produção intelectual, onde surgiram aí de modo mais sistemático o que a gente chama de crítica literária. Para vocês terem uma ideia, a Academia Brasileira de Letras, que nós temos até hoje, todo mundo acho que já ouviu falar, ela é fundada no ano de 1897. Então, também nesse período da época em que ocorre o realismo no Brasil. Muito estudo histórico e de pensamentos filosóficos, levando aí principalmente a corrente naturalista, que nós vamos falar do naturalismo em outra aula também, que é aquela corrente que analisa os fenômenos individuais e coletivos aí no comportamento humano de forma investigativa. Bom, o Brasil ele vai passar por grandes transformações por aqui, e transformações que se originaram lá na Europa, tá? Por exemplo, na parte cultural, o abandono da estética romântica. A gente vai ter esse combate. Tudo isso por quê? Porque a ideia de liberalismo ela é muito forte na Europa. Então ela chega até aqui e ela influenciará nas artes. Mas não só nas artes. Ela também vai influenciar o comportamento da sociedade. Porém, nós temos aqui uma base muito conservadora por conta dos escravocratas. Ainda há escravos no país e fica muito complicado falar de liberdade num país cujo pensamento ainda preza aí pela escravidão. Então, por mais que o brasileiro queira copiar a Europa, ter esse diálogo com a Europa, isso se faz de uma maneira cada vez mais intensa, mas ela não funciona como deveria. É como se a sociedade brasileira considerasse essas ideias modernas muito importantes, mas na prática isso aqui não acontecesse. E isso vai refletir muito nas obras do realismo. Então o cotidiano político e cultural cada vez mais vai se inflamar, e por conta desse desacerto, desse desacordo entre essas ideias tão opostas que vão conviver juntas, ou seja, a ideia de liberdade, mas na prática não se tem liberdade, haverá muitas crises e muitos diálogos, muitas polêmicas, muitos debates políticos, culturais, e tudo isso a gente vai perceber com as leituras principalmente da obra, como um todo, dos romances, das crônicas, dos contos produzidos no período, que vão tentar o quê? Retratar essa sociedade, mostrar a sociedade, mas de que forma? Vista por dentro, tá? Então, o contexto literário é isso. Ele vai se iniciar com a publicação, como eu já disse,
Machado de Assis, em 1881, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E toda a obra literária vai combater a subjetividade do que é romântico. Então, o abandono da estética romântica, ele vai ser feito de forma combativa. Da mesma forma que aconteceu na Europa. Eu já contei para vocês, por exemplo, lá em Portugal, do conflito, né, da questão Coimbra. Aqui, o conflito se dá também, não com um evento como houve em Portugal, mas na produção de textos completamente diferentes. Os principais autores, olha, o principal autor, eu poderia falar só assim, o principal autor é o Machado de Assis, mas também vai aparecer o nome Raul Pompeia. Raul Pompeia, ele tem uma única obra de impacto e, na verdade, a obra dele aparece classificada como uma obra realista, mas vocês vão perceber também que há características naturalistas. Então, eu estou colocando Raul Pompeia aqui como um dos autores do realismo, mas eu vou colocar para vocês também na aula de naturalismo o nome dele, com essa obra que é chamada de O Ateneu. Aqui a gente tem uma foto, né, para vocês tentarem se localizar no período histórico. Essa senhora aí no meio é a princesa Isabel, aquela da Lei Áurea, e ali a flechinha apontando o Machado de Assis. Então, Machado de Assis, ele conviveu nessa época do Segundo Reinado, Dom Pedro II e tudo mais. Bom, voltando ao contexto literário. A preocupação será com o quê? Com a vida presente. Então, com todos os conflitos sociais, essas relações e tudo que acontece no cotidiano vai aparecer nas obras, como personagens. Machado de Assis, ele usa muito também falar de autores europeus que têm teorias ligadas à época. Então, ele cita muito. A gente percebe que Machado de Assis é um autor que lê muito. Você vai ler os livros dele, ele já começa de cara falando de nomes de escritores que às vezes você nunca ouviu falar e que você corre lá para ver de quem ele está falando, porque ele faz uso de suas teorias, tá? Mas sempre o seu dia, o seu momento, o cotidiano, a sua época. Deixa de lado aquele passado histórico, aquela busca pela valorização do ontem, né? Daquele passado histórico e glorioso que foi idealizado no romantismo. Aqui não. Aqui é retratar as relações sociais do hoje. E isso se dá de que maneira? De modo cômico. Então você às vezes lê e você ri. E mordaz. Ou seja, há uma certa... sabe aquela língua ferina que eu falo do Eça de Queiroz? Também há do Machado de Assis. Tem a ideia de crítica total, quando vai se apresentar aí esses comportamentos, essa vida da sociedade brasileira. Então, como eu disse para vocês, o homem da época, ele busca a modernidade do liberalismo europeu, porém esse liberalismo, né, essas ideias liberais vindas da Europa, que acirram esse debate no Brasil, elas ainda vão encontrar aqui um governo monárquico, porque ainda não houve a república, e cuja força de trabalho ela é aí concentrada na mão de obra escrava. Então, a gente pode dizer que esse conflito, ele, que é muito criticado pelos escritores realistas, ele vai denunciar o quê? Um desacordo entre esse liberalismo estrangeiro e os desmandos escravocratas. Ou seja, é como se o liberalismo europeu aqui no Brasil, ele se encontrasse fora do lugar, tá? É algo que não se encaixa. E isso aparece nos textos, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, essa incoerência entre a classe dominante, ela é bem assim, retratada nesse trechinho do Raul Pompeia, que diz sobre o comandante Salustiano, o doutor Salustiano da Cunha. Curvado um dia sobre essas páginas épicas da lenda das gerações, inclinado à beira vertiginosa do bárbaro, onde revoluteiam os fantasmas indistintos e medonhos daquele terreno social, refletindo na humanidade e nos seus destinos, foi assim que o doutor Salustiano da Cunha descobriu que era republicano. Então vejamos, temos aqui um personagem que estava pensando
em todas as teorias, em todas as filosofias, e ele decidiu que ele era pró a liberdade, né, que ele era republicano, queria a república, queria o fim da monarquia. Muito republicano. Republicano de coração e de cérebro. Então, o sentimento e a razão o levava a crer que ser republicano, lutar por liberdade, né, era algo que fazia parte dele. Um homem da época, um homem moderno. E ele próspera a fazenda, então ele era um fazendeiro. E suas vastíssimas terras sumiam-se sob as ramas escuras dos cafezais plantados em linha através de infinitas colinas. Então, o que ele é? Um fazendeiro de café. Plantação de café na época. Ainda estava pedindo com voz atroadora o sangue impuro dos tiranos. Então, ele estava ali, né, pensando que tirano não tinha vez, ele era contra os tiranos, quando sentiu estacar o alazão, forçando o cavaleiro a debruçar-se-lhe sobre as crinas. Então ele andando a cavalo e pensando em república, que ele era contra tiranos, blá blá blá. Um grupo de pessoas aparecera na estrada, foi por isso que ele parou o cavalo. 3 escravos e um feitor mal encarado. Olha que prato cheio. Ele, republicano, totalmente a favor da liberdade, de repente ele se encontra no meio do caminho com 3 escravos e um feitor. Feitor é o cara que cuida dos escravos. Tinham a cara espantada e pareciam perguntar se o matutino passeador endoudecera. O que temos? Indagou bruscamente o doutor, engolindo o resto da Marselhesa. Marselhesa, gente, é o hino da França hoje, que foi o hino da Revolução Francesa. Pró o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele estava cantando o hino quando aconteceu essa cena. E aí o feitor diz, olha, venham comunicar ao senhor que o Emídio fugiu. E o Salustiano, terceira vez o cão. Há de pagar. Dessa vez eu ensino se o pego. Havemos de pegá-lo hoje mesmo, garantiu resolutamente o feitor. Peguem-no, que havemos de ver para que se inventou o viramundo. Viramundo é aquela varinha que bate nos escravos. Então vejam, quem que é o dono dos escravos? O republicano, o Salustiano, o cara cantando liberdade, igualdade e fraternidade. E o alazão continuou a marchar pela estrada adiante, deixando ficar o grupo que interromper ali os passos. Percebam, fora do lugar. Então o pensamento da moda, o pensamento moderno, era bater no peito e falar, sou a favor da liberdade. Mas os hábitos, aquela coisa, está dentro do brasileiro. E isso aparece nas obras realistas, como se fosse uma forma de denúncia desses comportamentos sociais. Então veremos muito disso. Veremos muito nas obras do realismo, do Machado de Assis, tal. O quê? Escravidão, esse debate entre as pessoas que são liberalistas e os conservadores, aqueles que são a favor da república, aqueles que defendem o império e tudo mais. Então é uma obra que vai refletir criticamente, porque isso daqui é de forma crítica, né? Percebam aqui, nós temos o cômico, mas é de forma mordaz, é de forma assim que você lê e fica de cara, poxa, o cara tá falando de liberdade e tem escravos, como assim? Então, as obras realistas, elas realmente buscam retratar a realidade. Não vou falar do Machado de Assis, tem uma aula à parte, vocês vão assistir daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho do Raul Pompeia. Bom, Raul Pompeia, autor de poemas, crônicas e outras narrativas curtas, mas na verdade o que o faz famoso é a publicação de um romance que tem o título de O Ateneu, publicado em 1888. E o que era o Ateneu? O Ateneu é o nome de um colégio. Então, esse livro, ele é narrado em primeira pessoa pelo Sérgio, que é como se fosse um personagem autobiográfico do próprio autor. O Sérgio já está adulto e ele vai contar, como forma de memórias, o que? A época de quando ele foi aluno do Colégio Ateneu. O próprio autor dá como subtítulo aí de sua obra, como pseudônimo de sua obra, Crônicas de Saudades, tá? Como se ele tivesse saudades da época, mas isso não é real, porque ele vai contar, sim, a história de forma realista, ou seja, mostrando todos os defeitos que se passavam em relação à questão ética, aos pensamentos, à questão moral, os problemas do psicológico do homem, das pessoas que estavam envolvidas naquela época,
Nós teremos a vertente naturalista, que é voltada pela aquela questão principalmente da sexualidade, e isso tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card. Agora eu aprendi a pôr cards nos meus vídeos, vejam ali, está aparecendo o card, e eu gostaria muito que vocês clicassem e que vocês assistissem, porque tem uma explicação melhor sobre o enredo, que eu não vou contar aqui, porque senão vocês assustam com o tamanho do vídeo. Então eu vou colocar o link para vocês assistirem, explicando certinho esse lado naturalista da obra, que eu comento depois no vídeo sobre o naturalismo, e também um lado impressionista, que é uma corrente da época que tenta mostrar todas as impressões aí do personagem, tudo que ele sentiu de forma bem descritiva na época em que ele viveu. Então, o que é feito do Ateneu? Uma análise psicológica dos personagens envolvidos na trama, ok? Lembram quando eu falei para vocês que qualquer pessoa que pense em fazer psicologia seria ideal que lesse obra realista? Por quê? Porque perfis psicológicos são traçados. Então, só resumindo rapidamente, o Ateneu, como eu disse, conta a história do Sérgio, a partir do momento em que o Sérgio chega às portas do Ateneu. E já no primeiro capítulo, a gente tem essa frase que é muito famosa do livro: vais encontrar o mundo, coragem para a luta. É o pai do Sérgio que diz isso para ele, um menino, uma criança, que sempre viveu sob os cuidados da mãe, como se fosse uma bolha que o protegia da vida em sociedade, e ele vai ser deixado num colégio interno, que é o Ateneu. E o pai fala, coragem para a luta, como se o Ateneu fosse uma metonímia, uma metáfora e metonímia, uma parcela da própria sociedade, a vida em sociedade. Então ele compara o Ateneu com a própria vida em sociedade, e o Ateneu é a parte pelo todo, é uma parte que ele vai viver, mas que vai representar aí a sua vida social e os relacionamentos sociais, ou seja, ele vai viver uma pequena parcela do que o espera na vida de adulto, no seu fora da bolha criada pela sua própria mãe. Então vou à leitura. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso que me despia, num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa do carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, tempera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje sobre outro aspecto não nos houvesse perseguido outrora e não viesse longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Então aqui é o Sérgio adulto falando daquele dia. E ele diz que ele vai contar com saudade hipócrita. Eu gosto dessa frase. Por quê? Quando a gente relembra o passado, por exemplo, a gente pensa numa pessoa que já morreu, ou a gente pensa na escola que a gente estudava antigamente, ou eu penso nas pessoas com quem eu convivia há um tempo atrás e não convivo mais. A gente esquece o lado ruim. Por que a gente esquece o lado ruim? Porque nas saudades não cabe coisa ruim. O que fica são só as lembranças boas, e é isso que ele chama de saudade hipócrita. Porque as pessoas têm mania de esquecer o que não foi bom e lembrar daquilo que não era legal, mas só pelo lado do saudosismo. Então, ele não fará isso. Ele não fará isso. Ele vai contar dizendo realmente o que ele sentiu. E já entrando na escola, ele encontra um dos personagens principais, que é o Aristarco, que é o diretor do colégio, que vai representar aí tudo de mal. Que vai representar aí o desejo, né, o ego lá em cima, porque ele tem o Ateneu como se fosse a sua fonte de recursos, questão do capitalismo, e ele quer passar uma imagem de que é o melhor colégio do mundo. E assim, a partir do momento que você entra e você conhece o colégio, você vê que não é nada disso. Então é aquela coisa, quando vai ter reunião de pais, a casa fica arrumada. Mas quando os alunos estão lá, acontece cada barbaridade que o Sérgio vai nos contar. Vai mostrar também o relacionamento do Sérgio com os amigos, né? Ponho entre aspas aqui os amigos,
porque a gente vê que sempre tem interesses, então já é de início falado que lá tem aqueles que protegem os que são protegidos, e que a gente nunca deve ser protegido. Lembrando bem o ambiente de uma prisão, sabe? Quando a pessoa vai para uma prisão, e que se ela é protegida por alguém, ela tem que ofertar certos favores, e aqui entra a característica naturalista da obra. Esses favores têm a ver com a questão de sexualidade, tem a ver com a questão de favores sexuais. Temos também duas personagens femininas, e aí a gente vê de novo o naturalismo, que é o interesse desse monte de menino, jovem, adolescente ali, quando enxergam essas imagens, essas personagens femininas. Uma é a esposa do próprio diretor e uma é uma funcionária da escola. E aí a gente vê toda a maldade possível, que talvez não fosse uma maldade, são comportamentos dos personagens, dos alunos, do diretor, de tudo isso girando dentro dessa escola, que traumatizou demais esse menino, o Sérgio, adulto, que agora nos conta a história. Então, para saber mais sobre essa obra, eu recomendo muito que você assista ao vídeo indicado aqui, que o professor vai explicar um pouquinho mais sobre o enredo da história para vocês do Ateneu. Aliás, esse ano o Ateneu está na lista da Unicamp. Então, eu não sei se o ano que vem estará ainda, provavelmente sim. Assistam ao vídeo. Se tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo, tá bom? Essa é a nossa aula sobre realismo brasileiro. Lembrando que eu não falei nada de realismo ainda, porque eu não falei de Machado de Assis. Para completar essas informações, eu peço que vocês assistam ao vídeo do Machado, que na minha opinião é um escritor completo, ok? Até mais!